Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos estudar um pouquinho aqui, falar desse medicamento chamado Dantrolene, 20 miligramas. É um medicamento que ele precisa estar presente dentro do centro cirúrgico, né, na farmácia satélite do centro cirúrgico. Por quê? É lá onde acontece os exames, é lá onde acontece a introdução de alguns medicamentos para fazer algumas cirurgias, né? E esse dantrolene, ele é um único medicamento que ele vai curar, né, o paciente devido a um desencadeamento de uma doença chamada hipertermia maligna. Então, a hipertermia maligna, ela é desencadeada com a introdução de alguns medicamentos, entendeu? O paciente ele já é predisposto a ter a desencadear essa doença. Esse paciente ele não sabe, muitas vezes ele não sabe, né, que tem esse problema. Porém, existem exames que podem ser feitos, né, ou biópsia pode ser feito para saber se o paciente tem ou não tem essa doença chamada hipertermia maligna. Eu coloquei essa figura aqui iniciando, né, esse vídeo justamente porque poucas pessoas de fato conhecem esse medicamento. Além de, é um evento que pouco acontece. Eu costumo falar, na verdade, quem é da área da saúde costuma falar que quando presencia uma situação referente à área da saúde, né, conforme doenças, sinais e sintomas, eventos adversos, isso acaba sendo algo desagradável, obviamente, porém grandioso para quem trabalha na área da saúde, porque é ali onde ele coloca a prática, né, o treinamento, o ensinamento para combater determinada situação, caso é a situação da hipertermia maligna, entendeu? Então, assim, é necessário que o hospital ele tenha 3 caixas deste medicamento, entendeu? Isso é uma determinação, é necessário. Se o hospital ou a clínica tem um carro, tem um profissional anestesiologista e tem o carro, o aparelho de anestesia, e eles fazem procedimento que utiliza o sevofurano ou succinilcolina, que a gente vai conversar um pouquinho mais lá para frente, são esses medicamentos que desencadeiam o problema da hipertermia maligna, entendeu? Então, precisa ter 3 caixas. Por que 3 caixas, Paulo? Olha só, a administração do medicamento ela é referente ao peso do paciente. Como não se sabe quem é o paciente que vai desencadear, se for uma criança, obviamente que não tem necessidade de ser 3 caixas. Mas se for um adulto que pesa, né, precisa ser essas 3 caixas. Inclusive, vamos supor, inclusive não, vamos supor não, desculpa. Existe, o que acontece? Esse medicamento ele não é utilizado, né, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. Tipo assim, eu trabalhei em um determinado local 14 anos. Então, só aconteceu uma vez nesse período que eu estava lá, que eu trabalhava dentro de um centro cirúrgico. Então, eu tive a sorte, né, vamos dizer assim, de estar presente e de ser o profissional que estava na sala cirúrgica. Então, eu lembro bem, na época, eu acho que eu ainda deveria ter uns 3 anos, 4 anos, eu acredito, como profissão, trabalhando lá na sala cirúrgica. E aí, eu presenciei isso, né? Quem detecta o problema é o médico anestesiologista, ele que detecta através dos sinais e sintomas. Tem a questão da capnografia, onde tem a expansão, né, do CO2, a expansão externa do CO2. Tem a questão da frequência cardíaca que ele vai identificar. Tem a questão da rigidez da musculatura do paciente, que naquele momento
apresenta, tem a questão da temperatura, que todo paciente quando está submetido a uma cirurgia, ele está monitorado de todas as formas, né? E uma delas é, inclusive, a temperatura. Então, através da temperatura alta, por isso que chama hipertermia, também detecta essa situação, né? Esse problema. E para confirmar, obviamente que ele já confirma através desses processos todos, aí pode fazer um exame laboratorial, que é a dosagem do lactato, né? E também tem outro exame, eu não recordo aqui agora, mas do recorrer do nosso estudo, a gente aqui, se eu lembrar, eu falo. Então é isso. Quem é que pode preparar este medicamento? Somente médico anestesista, médico de UTI ou a equipe de enfermagem treinada, né? Em especial os enfermeiros. Então, assim, você vê que é um medicamento bastante delicado para a preparação dele. Ele espuma bastante, muito espuma. Então, tem que haver um treinamento. Esse treinamento normalmente é feito com as ampolas quando estão vencidas, né? Um outro detalhe que eu vou falar é a questão do vencimento da ampola. Olha só, imagine vocês que esse evento ele acontece de 3 em 3 anos, né? Vamos dar um exemplo, em determinado hospital. E essas caixas elas estão lá, paradas lá no centro cirúrgico. Então, acontece muito de as caixas elas vencerem e não fazer uso desse medicamento. Que existe uma comunicação entre as equipes, entre os farmacêuticos de determinados hospitais, que o que é que eles fazem? Olha, como é um medicamento caro, liga para tal determinado hospital e fala assim, gente, nós estamos aqui com uma caixa de 3 caixas de dantrolene, 1 ano para vencer, entendeu? Um prazo de validade. Caso tenha nesse período alguma intervenção do desencadeamento da doença, da hipertermia maligna, vamos encaminhar essas caixas para vocês, entendeu? Aí o que é que faz? O que é feito? Se acontecer, utiliza aquela caixa que está lá no local onde aconteceu o evento, não é? A caixa está lá, ela está com prazo de validade alto. Porém, enquanto está usando, liga para o outro hospital vai e traz as caixas para fazer o uso daquela e as outras duas ficam lá de boa. Beleza pura? E quando se for rede, melhor ainda, porque a comunicação é entre a rede já não é entre hospitais diferenciados, seja eles filantrópico, hospital particular, hospital público, e aí vai. Beleza pura? Então, é assim que funciona. Aqui a caixa, ela contém aqui 12 ampolas de diluente, você está vendo que aqui tem 60 ml, e 12 ampolas do medicamento Dantrolene, 20 miligramas, beleza? Aqui também tem seringa de 60, 12 unidades, e um dispositivo chamado acessório Transofix, é onde ele tem 2 pontas que vai transfixar a ponta de um e a ponta de outro, que é para fazer a diluição. E depois a seringa é para fazer a sucção, né, do medicamento. Beleza pura? Vamos para o artigo agora. Olha só, aqui, ó. Olha o Transofix aqui. Isso aqui é um Transofix. Beleza pura? Então, esse Transofix, ele vai ser... O Transofix foi introduzido no diluente. Aqui a seringa. Aqui também tem a agulha de 40 por 12. Né? Isso aqui vai ser introduzido aqui e vai fazer a diluição. Beleza pura? Opa. Espera, vamos voltar aqui. Tem outra fotografia. Aqui. Pronto, essa aqui
é o medicamento, né? Vamos lá para o artigo. Vamos lá para o artigo. Revista Brasileira de Anestesiologista. Anestesiologia. Um artigo interessante. Eu já li ele uma época aí atrás e vamos relembrá-lo. Resumo. Justificativa e objetivos. A hipertermia maligna é uma desordem farmacogenética da musculatura esquelética caracterizada por estado hipermetabólico após anestesia com succinilcolina e ou agentes anestésicos voláteis, né? O cevorano, o alotano, o sevofurano, entendeu? O succinilcolina ele é um relaxante muscular despolarizante. O que significa isso? Existe o relaxante muscular não despolarizante, é aquele que é utilizado um período longo, durante o período da anestesia, né? E existe o succinilcolina, que é um relaxante despolarizante. O que significa isso? É utilizado mais quando o paciente ele não está no período de jejum, não houve uma preparação para um determinado procedimento cirúrgico, né? Ou então o paciente teve alguma intercorrência e entrou na emergência e depois foi para a unidade do centro cirúrgico, com urgência e emergência. Então, ele precisa ser entubado, uma intubação rápida, né? E utiliza o succinilcolina, porque na hora da intubação, o medicamento, eu tenho um vídeo que eu falo especificamente assim, dos relaxantes musculares, eu intensivo no succinilcolina. Então lá vocês vão ter um entendimento mais, né, melhor, beleza? Então veja lá esse artigo, veja lá esse vídeo que lá tem uma explicação bem interessante. Mas de toda forma, o succinilcolina é um medicamento que é utilizado quando o paciente precisa ter uma intubação rápida para ele não ter uma broncoaspiração, porque ele não relaxa as vias aéreas e nem os pulmões rapidamente. Então, a meia-vida desse medicamento é super rápido e ele tem um metabolismo muito rápido. Por isso que ele tem essa escolha. Beleza? Vamos lá. Várias síndromes neuromusculares estão associadas com susceptibilidade. No entanto, a síndrome de Moebius não é descrita. O dantrolene é o fármaco de escolha para o tratamento. Recrudescência pode ocorrer em até 20% dos casos após o tratamento do evento inicial. Vamos aqui. Relato de caso. Lactente masculino primeiro, gemelar, 7 meses, 6,5 quilos, portador de síndrome de Moebius, internado para correção de pé torto congênito. Apresentou hipertermia maligna após exposição ao sevofurano e o succinilcolina. Portanto, revertida com dantrolene, sendo o fármaco mantido por 24 horas. Então, você vê que houve uma intervenção, né, do anestesista e ele teve o tratamento mantido por 24 horas. Você vê a importância de você ter as 3 caixas. E muitas vezes é necessário bem mais caixas. Beleza? 10 horas após a interrupção do dantrolene, houve recrudescência da hipertermia maligna, a qual não respondeu satisfatoriamente ao tratamento, evoluindo para o óbito. Olha que coisa. Discussão. Discussão. Doenças musculoesqueléticas em crianças são associadas a aumento de risco para desenvolvimento de
Desenvolvimento de hipertermia maligna. Embora a síndrome Moebius ainda não tenha sido descrita, o dantrolene é um fármaco de eleição para o tratamento da síndrome. Esta indicada profilaxia durante as primeiras 24 a 48 horas do episódio inicial. Os principais fatores associados à recrudescência são tipo muscular, longa lactância após exposição à anestesia e aumento da temperatura. A criança ela tinha apenas um fator de risco. Este caso nos remete à reflexão de que devemos estar atentos a crianças com a doenças musculoesqueléticas e que devemos manter o tratamento durante por 48 horas. Então, infelizmente, né, houve essa fatalidade e o paciente, conforme está falando aqui no artigo, ele evoluiu para óbito. Introdução. Vamos lá. O que é hipertermia maligna? É uma desordem farmacogenética da musculatura esquelética, de caráter hereditário, caracterizada por estado hipermetabólico após anestesia com succinilcolina ou agentes anestésicos voláteis. O diagnóstico inicial é clínico, caracterizado principalmente por taquicardia, né? Falei lá da frequência, aumento do dióxido de carbono expirado, que é o CO2, que é o capnógrafo, onde está acoplado no carro de anestesia. Na fase tardia, a rápido aumento da temperatura corporal e extrema acidose. Né? A acidose, o que eu falei lá, a questão do exame era acidose, só vai detectar através do exame. Mas aí é feito coisa rápida. Entra em contato logo com o laboratório, o anestesia, ele colhe, né, o sangue ali arterial e venoso e envia para o laboratório. A perda aguda do controle dos níveis de íon cálcio intracelular e o aumento descontrolado do metabolismo da musculatura esquelética, que pode progredir para a grave rabdomiólise. Então, assim, você vê que a hipertermia maligna, o que acontece? Ele vai ter uma grande liberação de íon cálcio, né, intracelular, descontrolado, causando mesmo até a rabdomiólise. Na década de 1980, o teste da contratura cafeína e alotano se tornou o teste diagnóstico padrão ouro para hipertermia maligna e uma variedade de desordens neuromusculares associadas com susceptibilidade à síndrome. São descritas distrofia muscular, né, de Duchenne, miotonia congênita, distrofia miotônica, miopatias inespecíficas, central core, então um bocado de nome em inglês aqui, eu não sei falar inglês, vamos lá. A incidência e a prevalência da hipertermia maligna são variáveis, sem diferença quanto ao sexo ou à etnia. A incidência varia de acordo com a idade, aproximadamente de 1 para 50 mil adultos e de 1 para 15 mil crianças. O mecanismo fisiopatológico está associado à mutação do receptor RYANODina tipo 1, RYR1, entendeu? Esse é o receptor responsável pela liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático em aproximadamente 50% das famílias susceptíveis à mutação do RYR1. A ocorrência de hipertermia maligna ela pode ser observada na primeira exposição ou exposições subsequentes dos agentes halogenados. Atualmente, aqui, para quem não sabe, deixa eu dar uma ênfase aqui. Ele falou aqui, a ocorrência da hipertermia maligna ela pode ser observada
na primeira exposição ou em exposições subsequentes aos agentes halogenados. Veja bem, eu falei lá no início do vídeo que essa doença ela é desencadeada com a utilização do succinilcolina, que é um relaxante muscular despolarizante, e desses agentes halogenados. Quando que se usa esses medicamentos? Eu vou falar de uma forma assim geral, né? De uma forma geral. Claro que não é algo que é sempre assim, mas de uma forma geral. Olha só, quando é uma criança, normalmente se induz, quando é um bebê, se induz inicialmente para deixar mais tranquila com o sevofurano, né? O que é o Cevorânio. E aí, imediatamente, o paciente ele fica mais tranquilo e faz a intubação, que não vai ser com a succinilcolina, e sim com o relaxante não despolarizante, que aí é o rocurônio, pancurônio e outros relaxantes que tem, entendeu? Que esses relaxantes não causam a desencadeação. O que vai desencadear vai ser o sevofurano. Então imagine, se a criança é uma criança que está agitada dentro da sala cirúrgica, primeiramente, para relaxar o paciente, vai colocar ali, sob a supervisão, obviamente, quem está fazendo é ele, o anestesiologista, e vai deixar a criança tranquila, que é para pegar a veia, entendeu? Pegar a veia para tomar o soro. Depois que pega a veia, é que vai fazer a intubação. Beleza pura? Ou não vai fazer a intubação. Vai usar uma laringeia ou vai usar um Guedel, dependendo do procedimento cirúrgico. Aí está falando que foi pé torto, né? Dependendo da situação, possa ser que usou uma laringeia ou possa ser que usou somente a Guedel ou, de fato, teve a intubação orotraqueal. Bem, se o paciente tiver essa questão aqui da fisiopatologia, da mutação do receptor, vai desencadear. Né? Infelizmente, vai desencadear no momento ali que já está acontecendo, já vai aparecer os sinais e sintomas da hipertermia maligna, entendeu? Porque está tendo a introdução do sevofurano, né? O Cevorânio. Agora, quando é um adulto, né, o adulto normalmente só se usa o sevofurano dependendo do anestesista, dependendo do tipo de cirurgia, né? Depois que intuba o paciente, então já passou muito tempo, o paciente já está intubado e vai usar o sevofurano. Porém, né, tem a intubação rápida, né? Porque o paciente entrou de urgência a emergência, e se ele tiver esse probleminha também, vai desencadear a hipertermia maligna. Então você vê que são coisas assim, são situações que eu não li, eu não tenho um recorde se eu li esse artigo, né? Mas eu acredito que sim, porque eu gosto muito de ler artigos relacionados à parte da anestesia. Porque os artigos, tudo que é relacionado à anestesia, ou você conversa com o anestesista para ele estar explicando a situação, ou você presencia tudo aquilo que acontece dentro de uma sala cirúrgica, porque ele é muito específico, né? São vários tipos de cirurgias, são vários tipos de situações que acontecem. Então, normalmente, a pessoa que conversa e que fala sobre situações como eu estou falando aqui, é porque já passou, já tem uma certa experiência nesse detalhe, né? Mas vamos ver se está falando esse artigo aqui. Vamos lá, vamos que vamos. E eu espero que esse vídeo, né, ele sirva de uma referência para alguma apresentação na faculdade, alguma complementação, né, um complemento de uma tese, de um trabalho científico,
de uma apresentação do TCC, porque aqui são informações de fato interessantíssimas. Vamos lá. A ocorrência da hipertermia maligna ela pode ser observada na primeira exposição ou em exposições subsequentes ao agente halogenado. Como eu falei, né? A questão depois da intubação vai observar lá depois. Atualmente, o dantrolene ainda permanece a base primária para o sucesso terapêutico da hipertermia maligna. Beleza? Que hora é essa? Vamos lá. Opa. Hipertermia maligna. Recrudescências da síndrome pode acontecer em até 20% dos casos. A maioria ocorre em até 16 horas do quadro clínico inicial. A síndrome de Moebius é uma desordem rara, caracterizada por paralisia facial uni ou bilateral e desfeitos de movimentos extracurriculares secundários à paralisia congênita dos nervos faciais, abducente. Então, acompanhada de disfunção de outros nervos cranianos, anormalidades orofaciais, hipotonia musculoesquelética e anomalias ortopédicas, dentre elas o pé torto congênito. Então é muito detalhe nessa doença aqui, né? Até o presente momento não há descrição na literatura acerca de associação entre a síndrome de Moebius e a hipertermia maligna. O objetivo desse relato é descrever um caso de hipertermia maligna em lactente, portanto, de síndrome de Moebius, né? O manejo e o desfecho. Aqui é o bebezinho aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que aqui ele vai falar como foi que aconteceu a situação. Vamos lá. Relato de caso. Lactente masculino, primeiro gemelar, 7 meses, 6,5 kg, com história de prematuridade, nasceu de 34 semanas. De idade gestacional, portador de síndrome de Moebius. Deixa eu pegar uma água ali. Vamos lá. Internado para correção cirúrgica de pé torto congênito. Tinha desenvolvimento compatível com a idade. O exame laboratorial estavam normais. Negou-se intervenção cirúrgica prévia. E na família não havia relatos de intercorrências com anestesia geral. Na chegada na sala de operação, foi monitorado com o aparelho de cardioscopia, né, eletrocardioscópio, oxigenoterapia de pulso, pressão arterial não invasiva. Então, isso aqui, gente, quando o paciente ele chega no centro cirúrgico, a primeira coisa que a gente faz é colocar o paciente deitado na mesa cirúrgica, né? Fazer a contenção do bebezinho ou do adulto para que ela não venha a cair da mesa cirúrgica. E em seguida a gente começa, tudo isso ao mesmo tempo, monitorando o paciente, porque são várias pessoas fazendo, uma faz uma coisa, outra faz outra, e vai monitorar o paciente, vai colocar os eletrodos, né, cardioscopia, vai colocar o aparelho de pressão no braço do bebê, compatível com o peso, a idade do bebê, vai colocar o capnógrafo, né, que está na máscara lá que vai ter a introdução do sevofurano, vai colocar o termômetro depois que o bebê, assim que o bebê chega, vê a temperatura, o adulto também. Assim que o bebê ele já fica adormecido, aí coloca o termômetro, beleza? O termômetro pode ser colocado em algumas regiões, mas isso aí na axila, no esôfago, né, e outros lugares. Vamos lá. Estou complementando que é para ajudar, né, vocês imaginarem como é que acontece o negócio. Após
pré-oxigenação por 5 minutos, iniciou-se a indução inalatória com sevofurano a 3%. Seguindo de venóclise. Você viu? Então, assim, como era um bebê, todo bebê ele é agitado, normal isso. Então, primeiro tem que fazer esse processo aí, né? Fazer a oxigenação, depois fazer a introdução do sevofurano, o paciente ele fica tranquilo e ele vai fazer a venóclise, que é pegar o acesso à veia, beleza? Logo após a exposição ao halogenado, houve a hipertermia, houve a hipertonia e a agitação do lactente, a qual foi interpretada como ausência de plano anestésico. Como conduta, aumentou-se a concentração do sevofurano, né, para deixar ele mais relaxado, para 8%, seguida de administração de atropina 20 microgramas quilo e relaxamento muscular com succinilcolina 1 miligrama quilograma. Olha só, o que é que a gente viu lá? Deixa eu voltar aqui. O que é que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que existe dois tipos de medicamentos que desencadeiam a hipertermia maligna, que é o sevofurano, que são vários halogenados, mas o mais usual, o que se usa mais é o Sevorane, né, o sevofurano. E o succinilcolina, que é um relaxante despolarizante. Então aqui já usou dois desencadeantes, né? Por quê? Né? Foi feito, o paciente, antes de fazer a cirurgia, fez todo o processo e então ele estava apto a fazer a cirurgia normal. Mas infelizmente ele tinha essa doença que já acarretava a questão da musculatura dele, né? Mas como o artigo diz que ainda não tem, né, um cruzamento com a doença e com o desencadeamento da hipertermia maligna. E aí ele fala aqui que logo após a exposição ao halogenado, houve hipertonia e agitação do lactante, normal, a qual foi interpretada como ausência de plano anestésico, né? O plano anestésico ele quer falar aqui que tem pouco anestésico e não está deixando o paciente tranquilo. Então, a conduta aumentou-se a concentração do sevofurano para 8%, seguida de administração de atropina 20 microgramas e relaxamento muscular com succinilcolina, né? Incorrendo em hipertonia adicional, contração muscular generalizada, inclusive do músculo masseter, né? Que é esse músculo aqui, que impossibilitou a intubação orotraqueal e dificultou a ventilação sobre a máscara, consequentemente, dessaturação. Cogitou-se a hipótese de hipertermia maligna. Pronto, vamos parar aqui. Cogitou-se a hipótese de hipertermia maligna. Aí a gente volta lá para aquelas 3 caixas. Tá vendo que tem que ter, onde existe introdução desses medicamentos, precisa ter essas 3 caixas no local onde tem a introdução desses medicamentos. Por quê? É uma situação que é detectada rápido, precisa do medicamento rápido, precisa de uma equipe gabaritada, né, para fazer a preparação daquele medicamento. Então a gente pensa em várias situações. A gente pensa em que numa situação dessa, a equipe está preparada, a equipe da enfermagem, é um final de semana, né? O quadro de enfermagem ele é reduzido. Aquele quadro que é reduzido, aquela equipe está preparada para uma situação como essa. Eu falo como essa porque a gente está estudando isso. Mas dentro de uma sala cirúrgica entra vários tipos de procedimento.
ela está preparada para esse procedimento, para essa situação, entendeu? Então, assim, hoje em dia, né, eu não trabalho mais em hospital, mas precisa ter treinamento sempre específico, direcionado para determinadas situações e não só ficar lendo, né, pops e mais pops, porque a leitura do pop ela não coloca você dentro de uma realidade, de uma situação real, né? Aconteceu uma situação dessa aí, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles estão preparados para auxiliar o anestesiologista, para preparar o medicamento. Então, assim, o artigo, ele te dá as informações, né, o estudo de caso, mas por que não preparar, de fato, a equipe para uma situação, né, e não esperar o problema acontecer para depois preparar essa equipe, né? Então, é algo que deve ser pensado e é algo que deve ser colocado em prática. Beleza pura? Vamos lá. Aí cogitou-se a hipótese de hipertermia maligna. Interrompeu-se a administração do cefalfurano, administrou-se rocurônio, que é um relaxante muscular não despolarizante, né? Quando ele fez esse rocurônio, é para relaxar a musculatura para ele poder fazer a intubação. Com o objetivo de aqui, ó, tá vendo? Com o objetivo de facilitar a intubação orotraqueal. A criança, ela foi entubada, graças a Deus. A cirurgia ela foi cancelada, óbvio. O paciente ele foi monitorado, né? Temperatura axilar, a pressão arterial invasiva, entendeu? Aqui é PAM, né? Pressão arterial invasiva, já é uma monitorização real, né? Diferente daquela que você coloca o manguito no braço. Nos primeiros 10 minutos após a exposição aos agentes desencadeadores, houve o progresso aumentado de níveis próximos de 80 miligramas por minuto. Pô, o que é isso aqui, cara? Eu esqueci o que é isso aqui. Esqueci. Mas depois a gente faz uma pesquisa aí para ver o que é isso aqui. Apesar da hiperventilação, taquicardia, a frequência inicial de 150 batimentos evoluiu para 180. Hipertensão arterial de 120 por 8, mesmo em uso de midazolam. Vamos lá. Após 20 minutos do evento, observou-se a hipertermia, né? Após 20 minutos do evento, observou-se a hipertermia, 38 graus. E chega mais, viu? Colhidos exames laboratoriais, gasometria arterial, por isso que pegou a PAM, né? E você vê que foi muito rápido. Porque se ele após 20 minutos, eles pegaram a PAM rapidinho, coletou, fez a gasometria, né, e os eletródos e mandou para o laboratório. Medidas gerais específicas de, né? Foi administrado ringue lactato com glicose a 1% 20 ml e feito resfriamento com meios físicos, sistema de resfriação a ar, né? Compressas frias e soro resfriado. Então, existe na sala cirúrgica um equipamento chamado é um equipamento que tem uma manta, né, que ele tanto aquece como resfria. Então, nesse caso aqui, precisa resfriar. O paciente ele foi hiperventilado com oxigênio a 100%, conseguindo se reduzir esse PEC aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui e ver o que significa isso para eu poder estar explicando melhor. Espera aí. Bem, pessoal, olha só. Esse PET-CO2, na medida o que é a concentração de dióxido de carbono no final da exposição, um valor que reflete diretamente a ventilação pulmonar, né? Por consequência do débito cardíaco, quanto outros parâmetros estão controlados. Para que serve? É uma ferramenta útil na sala cirúrgica
e em unidades de terapia intensiva para evitar o metabolismo e a ventilação de circulação do paciente. Monitorar o PET-CO2 ele pode ajudar os médicos a identificar problemas antes de ser críticos e avaliar a eficácia de manobras, ressuscitações ou ajuste na ventilação. Pronto, agora a gente já descobriu o que é, né? É questão da capnografia, do CO2 expirado. É o que significa isso aqui, PET CO2. Vamos lá. Após a obtenção de resultados de gasometria arterial e eletrólitos, diagnosticou-se acidose metabólica mista associada à hiperpotassemia. Administrou-se bicarbonato de sódio, né, 8,4%, gluconato de cálcio, 10%, 20 mg quilo, bolos de ringa lactado 20 ml, sendo feito o tratamento específico para a hipertermia maligna com dantrolene, 2,5 mg quilo, o que ocorreu aproximadamente 60 minutos após o início dos sinais e dos sintomas. Observou-se melhoria no quadro geral após a administração do dantrolene. O lactante ele foi levado entubado e sedado para a unidade de terapia intensiva. O dantrolene ele foi prescrito em dose de 1 mg quilo de 6 em 6 horas. Colheu-se curva laboratorial de exames para avaliar o grau de destruição muscular, gasometria e eletrólitos. Então, os parâmetros clínicos administrados na UTI eram satisfatórios, não ocorrendo hipertermia, taquicardia, hipertensão ou dessaturação. Aqui é o resultado da gasometria, né? Vamos lá. Dessaturação. Durante 16 horas de permanência na unidade de terapia intensiva, o paciente ele foi mantido em ventilação mecânica sob sedação e analgesia contínuas com midazolam e fentanil, apresentando parâmetros fisiológicos. Seguiu-se a administração de dantrolene 1 mg, tendo sido colhidos novos exames 24 horas após a administração na UTI. Com base nos parâmetros colhidos que apresentavam dentro da normalidade e laboratoriais que também se mostravam satisfatórios, decidiu-se por desligar a sedação e interromper o dantrolene por 24 horas após o episódio de hipertermia maligna. Porém, decorridas 10 horas da suspensão daqueles e perfazendo 36 horas do episódio de hipertermia maligna, com a criança ainda em ventilação mecânica, evoluiu com hipertensão, né, e taquicardia de 180 batimentos por minuto, embora afebril. Apresentou insuficiência respiratória, com saturação chegando a 80%, apesar do FiO2 de 100%, né, apenas de ventilação mecânica apropriada e radiografia de tórax sem alterações. Feitos novos exames laboratoriais, a gasometria arterial evidenciou acidose respiratória importante, hipercalemia e hiperglicemia. Sobreviveram arritmias cardíacas, extrasístoles, dessaturação e bradicardia comparada cardiorrespiratória. Empreendido, né, protocolo de PCR e reduzindo o dantrolene, impedindo o protocolo de parada cardiorrespiratória, empreendido protocolo de parada cardiorrespiratória e reintroduzindo o dantrolene. Sem êxito, o lactante evoluiu ao óbito por parada cardiorrespiratória em assistolia. Discussão.
Que coisa, viu? A hipertermia maligna, ela é uma situação clínica potencialmente fatal. Os critérios usados na escala de graduação clínica para a hipertermia maligna são acidose respiratória, caracterizada por CO2 expirado, né, abaixo de 55 milímetros por observada a gasometria arterial 100 microgramas por mercúrio, manifestações cardíacas inespecíficas, caracterizada por taquicardia sinusal, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, acidose metabólica demonstrada por déficit à base, né? Rigidez pH abaixo de 7,25, rigidez muscular generalizada, importante rigidez do músculo dos masseteres, lise muscular representada por concentração sérica de creatinofosfoquinase, né, CPK, maior que 20.000 unidades, urina escura, que é o excesso de mioglobina, dosagem da urina e no plasma, potássio plasmático, elevação rápida da temperatura acima de 38 graus, né, 39, conversão rápida de sinais de hipertermia maligna com administração do dantrolene, elevação e concentração sérica de creatinofosfoquinase em repouso, história familiar consequente com herança autossômica dominante. O lactante em questão apresentava critérios com diagnósticos clínicos clássicos de hipertermia maligna. Em estudos americanos que analisou 286 casos entre 1987 a 2000, observou-se que os sinais clínicos e essa situação aqui, ela precisa ser catalogada, né, pelo Ministério da Saúde, né, tem que ser encaminhado. Tudo isso aqui. Por isso que sabe desses dados. Observou-se que sinais clínicos que se manifestaram com mais frequência foram hipercabia 92, taquicardia sinusal 72, rápido aumento de temperatura central 64, rigidez muscular generalizada 40%, espasmos dos masseteres 26%, sudorese 17%, corroborando com as manifestações clínicas do lactente em questão. Entendeu? Então é isso aí, galera. Esse artigo aqui, a gente já chegou aqui numa parte que foi satisfatória, né, para um entendimento da hipertermia maligna. Eu espero que esse artigo ele ajude, né, os estudantes de farmacologia, os profissionais que ainda não tinham conhecimento sobre esse medicamento, né, em especial a equipe de enfermagem, né, porque a equipe de farmacêuticos, obviamente, eles sabem disso, então, a equipe de enfermagem, que detém dessa informação, precisa deter dessa informação para fazer o preparo desse medicamento, que não é fácil, tem que ter cautela, é algo que você não pratica, né? Não pratica, então não está acontecendo problema sempre, constante. Você vê que o relato aqui dos Estados Unidos, ele diz que um estudo americano analisou que 286 casos entre 1887 a 2006. É muito tempo para pouco caso, entendeu? Graças a Deus, mas assim, se esses casos aqui, vamos supor que em 10 anos, em determinado local, em determinado hospital, aconteceu 3 vezes. Então, assim, essa equipe está bem preparada, porque 3 vezes é o suficiente. Eu acredito que é o suficiente para deixar um alerta, né, e a preocupação de manter a equipe toda treinada. Beleza pura? Então é isso aí.
Muito legal esse artigo aqui, né? Eu fiquei satisfeito com ele e espero que vocês gostem. E vamos divulgar o canal. O canal está crescendo aos poucos. A tendência é melhorar cada vez mais. Eu tenho colocado alguns vídeos de forma diferente, né? Eu agindo alguns artigos, a gente discutindo, né? A intenção aqui é, é de fato passar uma informação, é como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa. Então, eu acredito que o entendimento ele fica mais claro do que você pegar, colocar. Eu não tenho nada contra isso, mas colocar um slide, ficar falando e não explicar na prática, né? Acaba sendo algo muito estranho, né? Porque tem muita gente que não tem acesso ao hospital, né? Não tem acesso à farmácia comunitária, que são os dois níveis de situação aqui que eu sempre estou falando, que é farmácia comunitária e farmácia hospitalar. Beleza pura? Vamos que vamos continuar estudando devagarinho aí, para a gente estar aumentando a nossa prateleira de conhecimento. Chama!